Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico e hoje eu converso com a professora Carerine Porpino, do Departamento de Artes, licenciatura em Dança e pós-graduação em Artes Cênicas. Bem-vinda, Carerine. E na educação também. E também na educação, né? Sim. Tá certo. Carerine, puxa, você estava me dizendo que você nunca esteve aqui antes, né? Eu tenho uma lembrança que a gente tinha conversado alguma vez, mas então vamos recuperar uma coisa que diz respeito à tua formação. Você veio da educação física, da educação, fala um pouquinho para mim sobre isso. Então, minha formação na graduação é em educação física, aqui mesmo na UFRN, mas eu tenho uma formação artística anterior com a dança, né, desde criança, e trabalhei aqui na universidade mais ou menos uns 11 anos no Departamento de Educação Física, né, e em 2009 eu fiz uma remoção para o Departamento de Artes, porque foi a implantação do curso de dança. Eu fiz parte da criação com outras colegas também da Educação Física do curso de dança e de alguns professores de artes. E eu fui para lá, né, para investir nessa implantação no curso de dança. Eu ia te perguntar, a licenciatura em dança, ela é uma tipo assim, uma habilitação do aluno de artes? É isso? Ele sai habilitado? Não, ele é um curso próprio, uma licenciatura própria, toda em dança, né? Que licencia o professor para atuar no ensino básico, né? Na rede básica de ensino. E quantos alunos? Não só, né? Obviamente, porque o professor de dança ele pode atuar também em outras instituições, né? Como escolas de dança, enfim, ONGs. Sim, sim. Não, mas por ano, quantos alunos, quantas vagas vocês abrem? 40 vagas por ano. E lota, né? Nunca aconteceu da procura ser menor do que a quantidade de vagas, não. Tá. E aí, claro, por ser uma licenciatura, além disso, você também é coordenadora do PIBID, né? Que é um programa... Sim, um programa institucional, né, do governo federal de bolsas de iniciação à docência. E é um programa da universidade, a dança é apenas um dos subprojetos, né? Existem vários outros, né? Que insere o aluno da universidade na escola pública ainda durante o curso, né? Ele tem a possibilidade de acompanhar um professor que já está inserido na escola pública, de acompanhar o trabalho desse professor, realizar projetos, enfim, com a nossa supervisão aqui na universidade, né? Então, é um trabalho conjunto entre o professor da graduação, o professor da escola e o aluno graduando, né, licenciando. E aí ele perspectiva também uma ação futura dele, né, como professor. Eu notei porque por ser licenciatura, justamente, está voltado para a formação de professores. Sim. Que tem um campo de atuação amplo, mas certamente está voltado também para o ensino básico, vamos dizer, né? Sim. Sim. Como é que é a realidade, por exemplo, do ensino da dança na rede pública aqui no estado? Então, ainda é bem incipiente, né, do ponto de vista do ensino da arte, né? Haja visto que antes, até 2008, nós tínhamos um curso de educação artística e uma das habilitações era artes cênicas, né, que formava nessa habilitação o aluno da licenciatura, no caso, atuar com dança e teatro, né? Então, no contexto de artes, a gente teve dessa forma pouca inserção, né, de professores de dança, porque eles tinham uma formação generalizada. A partir de 2009, né, começa a ter um curso específico. Então, nós temos poucos egressos, né, no mercado de trabalho ainda, né? Então, na verdade, começou em 2009 o curso, a licenciatura. 2009, né? O curso são 4 anos, então, há pouquíssimo tempo atrás, a gente tem esses primeiros egressos no mercado de trabalho, não é? Então, agora que os nossos alunos formados, eles estão chegando ao mercado de trabalho, não é? Com essa formação específica, não é? Isso é mais para o ensino fundamental, não para o ensino médio? Sim, o ensino médio também e também para o ensino infantil, né? Agora, um dos últimos concursos que houve foi para ensino infantil em Parnamirim e vários dos nossos alunos passaram nesse concurso, já estão atuando, né? Então, assim, claro que já havia ensino da dança na escola, né, através da educação física, né, que começou um trabalho inicial com a dança também aqui na universidade. Não, antes de até ter interesse em saber mais sobre isso, como é que se desenvolve o professor de dança, queria entender essa passagem tua, né, e agora estou com um ponto importante, que é essa coisa que de algum modo a dança vinha dos professores de educação física, né? E Sim. você tem um pouco esse percurso, você era formada em educação Sim. física,
e sempre teve uma relação com a dança, né? Bom, isso acabou levando tua trajetória, estabelecendo tua trajetória acadêmica também? Né? Sim, com certeza, porque a minha experiência com dança, né, ela vem da infância. Eu tive uma formação como bailarina, bem tradicional mesmo, escola de balé aqui em Natal mesmo. E também tive uma experiência como ginasta, de ginástica rítmica, né, também tem essa parte da minha história que é importante. E eu procurei um curso de educação física, né, por essas características do meu fazer anterior, né, a graduação, né. E a educação física, ela me deu realmente um respaldo de trabalho com o corpo, mas na época o curso de educação física não tinha a disciplina de dança, não é? Nós íamos buscar em outros lugares, fizemos especialização, eu mais 2 colegas também, que eram da turma fora, não é? Daqui de Natal. Né? Mas a dança ela é um conteúdo hoje da educação física, né? A dança tem uma história também na educação física, nessa área de conhecimento específica, né? que veio por meio do folclore, da ginástica também. No curso de licenciatura, né? Tem gente, um conteúdo, digamos assim, voltado para a educação física? Esses componentes mais de caráter mais técnico, sei, anatomia ou fisiologia. Isso em que contexto? Não entendi muito bem. Não, que o pessoal da educação física participa da licenciatura? Sim, de dança? A licenciatura é educação física e a licenciatura de dança são 2 contextos diferenciados, né? Inclusive os cursos estão em 2 centros diferentes, sim. Né? Mas há muita relação, inclusive assim, nossos alunos de dança, eles fazem disciplinas optativas na educação física. E os alunos da educação física também, eventualmente, procuram o curso de dança para fazer disciplinas, porque no contexto escolar, a dança ela é conteúdo do ensino de artes e do ensino de educação física também, né? Então, na verdade, essas 2 áreas, elas se complementam, não é? Muitas vezes na formação. O ensino da dança, porque ela está dentro desse componente que é o ensino das artes. Das artes. E aí ela tem que conseguir um nicho, um espaço, porque senão não é todo lugar que tem ensino de arte que tem dança. Né? Então, isso é uma situação que também está em construção, em discussão, né? Por exemplo, aqui no nosso ensino, na rede municipal, os alunos, em 4 anos de ensino fundamental, a cada ano eles fazem uma linguagem artística, né? Dança, música, artes visuais e teatro. E no ensino fundamental 2, né, eles também fazem, né, também a cada ano uma linguagem. Então, eles têm pelo menos 1 ano de dança no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2, né? Isso está dado no município. Já no ensino médio, a gente não tem ainda essa formatação, né, porque é uma outra situação, que é o ensino estadual. Isso nas escolas públicas, não é? Mas a instituição privada também, ela tem essa liberdade, pelo menos aqui em Natal, né, de escolher se ela quer que o professor de arte seja um professor formado em dança, ou artes visuais, ou para aquele teatro, período, enfim. Pelo menos, né? Ela tem mais... Então, voltando a esse momento que você... Por exemplo, tua tese doutoral foi numa área híbrida também. Foi em educação, né? Uma área que aglutina também muitas áreas, né? E aí você conseguiu desenvolver as tuas pesquisas ligando dança e educação física. Então, minha tese, né? O título é Dança é Educação, né? E eu trabalhei com os conceitos de corporeidade estética e foi publicada, né, em 96 em formato de livro. E, assim, eu venho, desde o doutorado, investindo nessa discussão, né, de que a arte é educação, mais especificamente a dança é educação. Inclusive, no contexto da educação física, que na época eu ocupava como professora, né, no Departamento de Educação Física. E por isso que existe essa interface, né, porque, assim, eu sempre discuti a dança como arte, porque a dança é arte em qualquer lugar, né? Ela pode estar na educação física, pode estar no ensino de artes, mas ela é arte, ela deve ser tratada como essa forma de expressão. Sobre o conteúdo, por exemplo, que um professor de dança que tenha, por exemplo, 1 ano, ele vai apresentar o quê? Ou seja, que ele vai transmitir um conhecimento, basicamente assim, quais são os objetivos da dança na formação, por exemplo, de um jovem, né? Eu sei que tem uma relação, assim, nas poucas matérias onde um aluno se encontra com o seu próprio corpo, né? Sim. Por um lado tem a educação física e agora tem essa coisa da dança.
Fala um pouco sobre isso, porque tem uma fundamentação teórica fundamental que eu vejo, né? Você falou em Merleau-Ponty, por exemplo, uma discussão sobre a corporeidade. Sim. Como é que isso se desenvolve de fato, né? E também a recepção do aluno. Sim. Nós costumamos discutir muito no campo da dança, não é? A dança na escola, ela tem suas especificidades, né? Por exemplo, que é diferente da dança numa escola de dança específica ou escola de balé, por exemplo, né? E a formação do aluno que passa por esse conteúdo na escola, ela é uma formação bastante ampla, né? Não específica, em técnicas específicas, mas a formação do cidadão, daquela pessoa que seja capaz de produzir sua própria dança, né? Que ele possa apreciar a diversidade cultural de danças que existem. Como é que é isso de fabricar a tua própria dança, por exemplo? Porque, que elementos um aluno pode ter, um jovem pode ter, sair dançando? Como é que é isso, né? A dança tem os conteúdos próprios, né? Por exemplo, composição coreográfica é um conteúdo próprio do ensino da dança, improvisação, os repertórios de dança também, né? Então, o aluno de dança na escola espera-se que ele possa fazer uma apreciação estética de uma dança, saber que elementos compõem aquela dança, que gestualidade, não é? Ele experimentar essa gestualidade, explorar possibilidades de expressão da própria gestualidade dele a partir de referências diversas e ele possa configurar também composições coreográficas a partir da experiência dele, né? Que vem certamente do contexto que ele vive, né? Das experiências familiares que ele tem, das preferências de dança também que ele tem, porque hoje a gente tem uma infinidade de referências, né? De dança que estão aí nas redes sociais, que estão na internet, de um modo geral. E o aluno ele tem acesso a essa diversidade de referências, não é? Mas como é que ele pode fazer uma apreciação estética disso, ser crítico diante disso e apenas ele não copiar as danças que ele vê, mas ele criar a sua própria dança, a sua própria gestualidade. Eu perguntei porque você disse que a tua tese tinha como título Dança é Educação. É, isso. Então, tentar desenvolver um pouco isso. Como é que é essa dança e educação? Por um lado tem essa coisa de aceitar a pluralidade cultural, onde se insere o aluno, Sim. né? Mas isso é a passagem para que o corpo se solte, por exemplo, né? E que inove, se descubra. Essa é uma dificuldade bem grande, né? Porque assim, a gente tem ainda um estigma muito forte, eu penso, né? Que vem aí da modernidade, da pedagogia tradicional, do ensino de balé, por exemplo, né? Eu não tenho nada contra balé, muito pelo contrário, eu adoro. Né? Mas essa visão de que o professor mostra o movimento e o aluno aprende, né? Que o professor tem um conhecimento, ele tem uma centralidade, né? E o aluno ele copia aquele movimento, então tem um modelo que vem de fora, não é? E a gente também está muito acostumado ainda, isso é muito presente na educação, de que a gente precisa silenciar o corpo para aprender, né? A gente está numa sala de aula, a gente vai aprender um conteúdo de matemática, então os alunos têm que ficar quietos, em silêncio, né? Mas eu penso que a aprendizagem, a gente discute isso muito em dança, né, na educação física, enfim, na educação também, essa discussão mais ampla, de que a aprendizagem vem do corpo, né? Essa ideia de que nós somos o nosso próprio corpo, né? Então, nós aprendemos sendo corpo. Assim. A dança, ela deixa isso, não só a dança, obviamente, mas é porque aqui a gente está falando de dança, mas a dança, ela deixa o corpo evidente, não é? Ela pode interferir, propiciar esse trabalho do aluno, dele se perceber a si próprio enquanto ele se movimenta, não é? Dele perceber qual a diferença dele, do movimento do outro, como o outro constrói seu gesto, como é que ele pode fazer isso também, né? Porque, então, no fim, eu tenho a perspectiva que você, por exemplo, fala nessa experiência de dança, mas é mais um pouco de dança-teatro, né? Como aquele eslovaco que a gente... Laban. Que e aí, com isso, eu acabo entrando agora nesse projeto que você está começando a desenvolver, que são as Tardes do Vazio. Do Vazio. Fala um pouco sobre isso, é um projeto de extensão? É um projeto de extensão. Né? Então, assim, posso voltar um pouco a falar de Laban, né? Claro, não, eu acho que é a base disso. Né? Laban
Rudolf Laban, né? Todos os alunos do curso de dança vão conhecer esse nome, né? Vão ter essa familiaridade. Ele foi um estudioso no início do século, viveu no início do século XX, nessa passagem do século, mais precisamente. Ele foi muito importante para o campo da dança, porque, dentre outros também, né? Da época deles, como Isadora Duncan, né? Por exemplo, porque ele fez essa crítica justamente a esse modelo que eu falei agora, né? Do professor que está ali. E ele começou a fazer análise do movimento, estudar a escrita do movimento, estudar o movimento operário nas fábricas para entender o movimento, né? Então, ele tem todo um processo de análise do movimento que, embora a gente já tenha mais, né, de 100 anos, aí, ou 100 anos, desse conhecimento que ele gerou no início do século XX, mas que hoje ele é super contemporâneo. O Laban tem sido usado muito na educação, na produção artística também, né? Porque ele dá essa possibilidade de romper com essa visão mais tradicional da dança e trabalhar, por exemplo, com improvisação, com exploração do movimento, né? Bom, o trabalho das Tardes do Vazio, ele não tem uma relação estrita, direta, né? Assim, com o Laban, com essa referência de Laban. Mas também pode ter, porque eu também trabalho isso nas minhas disciplinas, né? O projeto é um projeto de extensão. Na verdade, eu estou fazendo... a gente está iniciando agora esse projeto, mas ele teve um pontapé inicial, que foi o ano passado, que eu vivenciei esse projeto a partir de laboratórios com alguns artistas, né, daqui, de fora da universidade, na Cláudia Albano, que é uma bailarina aqui, bem reconhecida aqui de Natal, né, Eri Araújo, que é músico, né, terminou o curso de teatro há pouco tempo, e Larissa, que já esteve aqui no Café Filosófico, né, que é minha amiga lá do departamento. Então, eu venho trabalhando nos últimos anos, trazendo uma outra experiência minha, que eu não falei aqui no início, mas que para mim é muito importante, que é essa minha aproximação das práticas meditativas, assim, mais especificamente o Tai Chi Chuan, que é a minha prática mais corriqueira, e a meditação mesmo, a meditação sentada. E eu comecei a verificar que essas práticas, elas tinham mudado muito a minha forma de dançar ao longo do tempo, né? Eu tive uma prática de dança assim, muito intensa, assim, até um pouco antes de eu entrar na universidade, que foi por volta de 98, mais ou menos. Mas dança clássica? Dança clássica, moderna e contemporânea, né? Eu dancei em vários grupos aqui em Natal, né? E depois eu dei uma parada para fazer mestrado, né? Tive 2 filhas e a gente, às vezes, precisa priorizar um pouco, né, o que a gente vai fazendo para a gente ter uma qualidade necessária no que a gente faz. E quando eu entrei na universidade, realmente eu parei um pouco dessa intensidade de ensaios, de apresentações, né? E eu comecei a me dedicar a fazer o Tai Chi e realmente... isso mudou muito a minha forma de me perceber, de dançar, isso mudou muito as minhas aulas. E de uns 3 anos para cá eu comecei a investigar um pouco essas relações, que eu penso que elas são importantes, né? Porque diz respeito também como a gente percebe o corpo que dança, como a gente se percebe, né? E acho que entra também nessa ideia da pluralidade cultural, né? Como é que uma prática lá, né, do Oriente vem para cá e... né? Como é que é isso? Se questiona, mas... O Tai Chi, o Aikido também faz parte desses laboratórios que eles fazem, não? Faz parte quando tem alguém que vem compartilhar, não é esse? Porque eu mesmo, particularmente, não tenho uma prática com Aikido, minha prática é com Tai Chi. Mas nas Tardes do Vazio, a ideia é que a gente tenha... É um projeto aberto, né? Sim. Não, porque o título é muito instigante, né? Primeiro essa coisa do vazio, né? Do que pode significar isso no pensamento oriental. Isso. E o que significa para nós do Ocidente. Então, essas Tardes do Vazio começou com essas experiências de laboratórios de dança, entre eu e esses 3 colegas que eu falei. Justamente essa ideia das tardes, porque era uma tarde. Eram sextas à tarde, lá no Departamento de Artes, era na sala B, agora a gente ainda está vendo o espaço. Talvez a gente faça alguns ao ar livre, né? Porque assim, a gente faz Tai Chi ao ar livre e é também uma experiência interessante.
Mas como esse vazio mesmo, que é esse conceito que vem, né, do budismo, né, das práticas orientais, que não é esse vazio existencial, né, que vazio estou sentindo aqui no peito, não é nada disso, mas é um vazio que prende significados, né, que tem ali um devir, que tem... que dali pode gerar coisas interessantes para a dança, para o movimento, né? Então, a ideia das tardes assim, é alternar um pouco pessoas que já têm uma larga experiência com essas práticas de tai chi, de yoga, de aikido, e profissionais das artes cênicas, né, ou da educação física, né, da dança mais especificamente, que trabalham nessa interface, assim, nessa conexão, né, da produção, da produção gestual, né, com essas artes. A dança Butô também estava previsto, alguma coisa assim? Sim, porque a gente tem a experiência de Larissa, né, com a dança Butô, que na verdade a dança Butô ela é uma prática originária japonesa, né, ela já nasce, essa interface já nasce lá onde ela nasceu, não é a gente está fazendo aqui essa aproximação, não é? E Larissa estudou isso no doutorado e a gente quer compartilhar também com ela, né? Mas outras pessoas também já têm essa experiência, né? E a gente quer compartilhar e trazer. A ideia é trazer os alunos da graduação, da pós-graduação, para experimentarem, para, né, perceberem como se dá essa aproximação, ou mesmo só com as práticas, né? Você fala muito em prática e você dá como nome, ou subtítulo talvez, As Tardes do Vazio como práticas poéticas. Eu fiz essa divisão, né? Não sei se é o melhor nome, seria práticas não, mas por enquanto está esse nome, práticas e poéticas. Assim, o que eu estou chamando de práticas são essas práticas de meditação, de tai chi, de aikido, de yoga, que a gente vai estar compartilhando com pessoas que a maioria delas estão fora da universidade, né, desenvolvendo trabalhos dessa natureza. E as poéticas, porque eu entendo que a produção de poéticas nas artes cênicas, certo? Que que está mais ligada à produção das artes cênicas. Então, são artistas, professores que já trabalham com essa aproximação e produzem poéticas na dança, no teatro, por exemplo. A gente tem uma professora de teatro que trabalha com essa aproximação também. E quem sabe daí surjam outras também, né? Porque a ideia é que a gente possa também desenvolver algumas experiências que a gente possa ter nessas tardes do vazio, né? Não, chama atenção o fato primeiro, eu repito, essa coisa das tardes do vazio e depois da tua preferência por práticas que acabam levando uma criação, uma poiesis, né? Sim. Que pautadas na meditação. E o ato de meditar é um ato de esvaziamento, de fato, né? De uma expurgação de qualquer representação da realidade ou de imagens e, de certa forma, a vivência de um silêncio, né? Mas aí, de novo, do mesmo jeito que você disse que o vazio não é um vazio por falta, sim, esse silêncio também não é nenhum emudecimento, né? Sim, não. É porque, assim, eu entendo essas práticas meditativas e esse sentido da meditação que eu trabalho na dança, que é a observação, a atenção, né? Eu gosto mais dessa palavra, atenção. A atenção para o dançar enquanto a dança acontece, né? Porque eu entendo que a dança ela não está dada previamente, mesmo que você tenha um modelo que é dado prévio. Mas a dança acontece ao fazer-se, ao dançar. A experiência da dança se dá no momento que eu danço, né? Eu entendo dessa forma, né? A partir dos estudos da fenomenologia do Merleau-Ponty, né? Dos estudos de Varela também, que eu me aproximei um pouco agora de novo. Então, eu trabalho a meditação nesse sentido. Então, as tardes do vazio também tem um pouco desse sentido, né? É que as pessoas que participem, elas tenham atenção a si mesma, dançando na hora que a dança acontece. E a gente exercitar isso. Para mim, isso é uma prática meditativa. Porque eu penso que há essa relação, por exemplo, entre o som e silêncio, né? Você falou, silêncio é uma coisa que eu também discuto na pesquisa. O silêncio ele não é a ausência de som e ele não existe sem o som, né? Porque senão ele não seria o silêncio, né? A gente faz isso em sala de aula. Você falou, né? Estar em silêncio nunca é
A ausência de som total. Não é a falta de barulho, É. né? Sempre tem um barulho de fundo que Sempre é próprio tem. da A realidade, respiração, né? próprio estar vivo, né? Agora, você falou que estão fazendo esses exercícios no Departamento de Artes e você só estava pensando em levar para o exterior, né? Mas Não, então, porque assim... Porque o Tai Chi já é feito no exterior. O Tai Chi geralmente se faz em ambientes abertos, né? Existe um grupo aqui no dia de sábado, eu frequento esse grupo, que nós fazemos Tai Chi embaixo de um juazeiro, uma árvore bem bonita que tem ali perto, próximo à capela do campus, né? Todo sábado, às 8 horas da manhã, né? É um grupo livre, né? Quem dá aula é o professor Marco Antônio, mas o grupo não tem nenhum vínculo, inclusive, assim, com a própria universidade. Não tem um vínculo de ser um projeto. Já foi, hoje não é mais, né? As pessoas se encontram ali porque querem e fazem Tai Chi, né? Então, não está fechado no projeto onde serão essas práticas. Inicialmente, né, no Departamento de Artes, porque no eu queria Departamento de aproveitar Educação para anunciar Física. quando é que as pessoas podem começar, ou pelo menos um site onde informações sobre as tardes do vazio. Bom, assim, eu não tenho informações muito precisas, né? O projeto ele vai começar em agosto, né? E ele vai ser divulgado, né? Nas redes sociais. Isso né? E no site do Departamento Sim, de Arte. Sim, no site do Departamento de Arte, certamente, sim. Tá bom. E é um projeto ligado a 2 grupos de pesquisa, né? É o grupo Cirandá, que é o grupo de pesquisa em corpo, dança e processo de criação, que eu coordeno lá no de Artes, e o grupo Estesia, né? Fenomenologia Corpo-Movimento, que é um grupo coordenado pela professora Terezinha Petrúcia, que eu também faço parte desse grupo. Petrúcia, né? Tá certo. Carolina, querida, olha, nosso tempo acabou. Sim. Mas obrigado pela Eu que agradeço, tua presença. Foi um prazer, sempre bom conversar Sucesso sobre o trabalho da gente. Projetos. Né? Tá bom, obrigado. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.